Olá, tudo bem? Eu hoje quero trazer aqui um assunto que eu acho muito importante e que, embora não tendo nada a ver diretamente com o Brasil, eh, de certa forma é importante que os brasileiros conheçam bem, e aliás, não só os brasileiros, os europeus também, de um modo geral, e no meu caso que vivo aqui em Portugal, os portugueses também devem ter isso em conta. E que é o seguinte. Eu, esta semana, assisti a um vídeo de um brasileiro que vive nos Estados Unidos e que aparentemente até vive bastante bem. Pelos vídeos que alguns vídeos que eu já vi dele, parece que ele trabalha como corretor de imóveis. Eh, E é aquele típico brasileiro deslumbrado com os Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos é espetacular, não há nada melhor no mundo que os Estados Unidos, até que ele ficou doente e foi hospitalizado. Não interessa aqui entrar em grandes pormenores do que é que se tratou, porque não é isso que está em causa. O que está em causa é o seguinte: pelo relato dele, a entrada dele no hospital para fazer alguns exames uh, acabou por ter algumas complicações que levaram o hospital a fazer, pelo relato dele, uma série de exames desnecessários. Não havia, segundo mais uma vez o relato dele, nenhum indício de que fosse necessário aquele conjunto de exames, mas ainda assim o hospital entendeu por bem fazer. Até aí, nada de anormal, até porque ele poderia se negar a fazer esse exame, desde que assinasse um termo de responsabilidade. A coisa começa a ficar ridículo quando ele, pelo relato dele, ele está no terceiro andar do hospital e precisava, segundo o entendimento do clínico que o tratou, fazer uma pequena intervenção cirúrgica. E o que é que o hospital fez? Ele estava no terceiro andar e achou por bem chamar os bombeiros que vieram naquela ambulância apitando por ali fora, fazendo um barulho enorme. Chega no hospital com os maqueiros para transportar esse paciente do terceiro para o primeiro andar. E a pergunta é, mas que sentido faz nisso? Eles não têm lá pessoas para pôr o paciente numa maca e transportá-lo para onde for preciso? É preciso chamar os bombeiros para fazer isso? E claro, pensando em como funciona o sistema capitalista americano, para mim ficou evidente do que é que estava ali a ser feito. E quanto a mim, o que estava a ser feito era o seguinte: é um claro indício de corrupção. Porquê? É, é lógico que não há justificativa possível para se chamar os bombeiros, se deslocar os bombeiros, até porque se era um caso urgente, o tempo de deslocação dos bombeiros e tudo o cenário é criado para criar uma impressão de urgência, de que a intervenção que teria que ser feita no paciente era algo de urgente. Tão urgente que, em vez de pegar alguém, colocar o paciente numa maca e levá-lo para o centro cirúrgico para fazer a tal intervenção, eles acharam por bem chamar os bombeiros para fazer esse trabalho. O que é mais rápido? Pegar no paciente, levá-lo logo para o andar de baixo para fazer a intervenção ou chamar os bombeiros? Que sentido faz nisso? Faz muito sentido. Sabe porquê? Porque para mim evidencia um caso típico de corrupção, aonde com certeza existe algum tipo de acordo entre o hospital e o serviço dos bombeiros, porque os bombeiros nos Estados Unidos são pagos e muito bem pagos. Eu já ouvi relatos de pessoas dizer que só os bombeiros, só para transportar uma pessoa para o hospital, chegam a cobrar 10 mil dólares. Então vejam que estamos a falar de uma entidade que fatura muito dinheiro. O que é que acontece? Ao fazer isso, o hospital naturalmente deve ter algum tipo de acordo com os bombeiros no seguinte: eu ajudo vocês a faturar, dando para vocês trabalhos tão ridículo quanto esse,
Em compensação, sempre que vocês tiverem algum paciente urgente que tenha que levar para o hospital mais próximo, o hospital mais próximo será sempre o nosso. Você vai nos privilegiar o nosso hospital para trazer os pacientes para aqui. É a única explicação que eu vejo. Agora, vocês querem ver como os brasileiros têm que elogiar muito o SUS? O SUS, que quando foi criado e durante muito tempo foi extremamente atacado pela direita, ainda hoje é atacado, não diretamente, porque eles sabem que as consequências de atacar hoje diretamente o SUS, pelos defensores desse liberalismo à la Milei, como aliás o Tarcísio sugeriu que é a coisa certa a fazer, que é o que ele gostaria de fazer no Brasil, onde claramente, partindo do princípio que aquilo que o Milei está a fazer estava certo, e ele disse que aquilo que estava certo, aquilo que é possível fazer-se no país, estamos a falar de acabar, por exemplo, com o SUS, acabar com a educação pública, ou seja, entregar tudo nas mãos de privados, implantar no Brasil um sistema semelhante a esse dos Estados Unidos. Agora você imagina, por acaso essa pessoa, pelo que ela diz, ela tinha capacidade financeira, embora mesmo para ela fosse um golpe muito grande, ela tinha capacidade financeira de pagar os custos, que segundo ela, eu insisto, era tudo desnecessário. Foi criada uma situação de urgência, tanto que o exame revelou que o paciente não tinha absolutamente nada, que não era preciso ter feito nada, sendo que era isso que ele disse o tempo todo, que não havia nada, que estava bem, que ele estava bem, não tinha problema nenhum. Mas não, criar um sentido de urgência, que ele ia ter que fazer essa pequena intervenção, e depois, quando veio a conta, 40 mil dólares. Claro que essa pessoa tem, até por necessidade, quem vive nos Estados Unidos não tem outra hipótese, tem um plano de saúde. Só que, como ele diz, mesmo tendo um plano de saúde, além do plano de saúde não cobrir integralmente, muitas vezes fica muito longe disso, às vezes é uma batalha para conseguir que o plano de saúde cubra alguma coisa. Porque o que ele diz é que ele recebeu a conta, ele vai ter que pagar e depois de pagar vai ter que tentar negociar com o plano de saúde para que o plano de saúde lhe restitua alguma coisa e, no limite, ter que ir inclusivamente para tribunal para ser ressarcido, pagando o plano de saúde. Portanto, o sistema nos Estados Unidos não protege o cidadão de nada. Eu no vídeo cheguei a colocar o seguinte comentário. Fica evidente que nos Estados Unidos nem mesmo o sentido de humanidade é democrático. Ou seja, nem toda a gente pode ser considerada humana. Para ser humano, você tem que ter dinheiro para isso. Porque se não se reconhece a saúde como um direito fundamental, a saúde é um direito apenas de quem tem dinheiro para pagar por ela. Aliás, negando o juramento de Hipócrates, em que o médico, na altura da formatura, tem que fazer um juramento em que se compromete a nunca abdicar de exercer a profissão deles. Não é por acaso que quando há uma situação de urgência, por exemplo, num avião ou qualquer coisa assim, a comissária de bordo, ou a aeromoça, como se chama no Brasil, pergunta logo se há um médico presente. E os médicos, por uma questão de obrigação, devido a esse juramento que eles fizeram, eles têm logo que levantar a mão e dizer: está aqui um médico, e fazer a intervenção que for necessária para salvar a pessoa num caso de urgência. Nos Estados Unidos é tudo comercial. Até mesmo no caso de saúde, se você não tem condições de pagar pela sua saúde, você está condenado à morte. O outro comentário que eu coloquei a respeito disso foi o seguinte: viver nos Estados Unidos hoje não, já há muito tempo nós começamos a ter consciência disso, porque hoje com a internet, é uma das coisas positivas das redes sociais,
não só os americanos conhecer o mundo cá para fora, coisa que eles continuam fazendo muito pouco, quer para nós conhecermos de facto como funciona nos Estados Unidos. E a sensação que eu tenho é que nos Estados Unidos o capitalismo selvagem é de tal forma que é uma verdadeira roleta russa viver naquele país. Porque você vive o tempo todo rezando para não ter nenhum caso de doença grave. Porque se você tiver algum tipo de doença que o leva a ser hospitalizado, e não precisa ser por muito tempo, você pode perder todas as economias que você juntou ao longo de anos e pior, ainda pode, além de perder todas essas economias, ainda pode ficar com a dívida impagável para o resto da sua vida. Por coincidência, hoje, ao entrar no computador, encontrei um vídeo de uma brasileira que também vive nos Estados Unidos a contar algo de semelhante que se passou com ela, em que recebeu uma conta para uma intervenção simples, e que por sinal os médicos nem sequer dão grande importância, não têm nem de longe os cuidados que eles demonstram no Brasil de querer saber exatamente quando que é que o doente se queixa. Não, eles fazem aquele básico, ver tensão. Muitas vezes eu já tenho ouvido relato que às vezes nem tocam no paciente. São, uh, são questões de minutos. E ela teve que pagar já não me lembro quanto é que ela falou, não sei se foi 4 ou 5 mil dólares por uma coisa muito simples. E outra coisa que ela falou é que, não, desculpa, esse já é um outro caso também que eu vi de uma americana, nesse caso, elogiando o SUS, que ela foi tratada pelo SUS no Brasil e que sentiu a necessidade de fazer uma comparação com os Estados Unidos, em que nos Estados Unidos ela também teve que ser hospitalizada e chegavam a cobrar até pelas visitas entre 100 a 200 dólares para as visitas que lá entravam no hospital. Isto eu estou certo que não existe em mais nenhuma parte do mundo. Como é que é possível pagar bilhete para ir para um parente e visitar um paciente, ter que pagar 100, 200 dólares? É esta economia que é exaltada pela direita no Brasil, aqui em Portugal e pelo mundo. É isto que as pessoas têm que ter consciência que quando eles votam nesses partidos de direita ou extrema-direita, é nisto que eles estão a votar. Porque eles nunca vão dizer que é isso que eles defendem, porque eles querem o seu voto. Mas a partir do momento que eles cheguem no poder, é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão tentar, por todos os meios, pôr em prática o real plano deles, que eles nunca confessam. Eles nunca confessam porque sabem que se confessassem não teriam votos. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência disso. É isso que eles fazem quando chegam ao poder. Quando o Tarcísio elogia o Milei, quando ele diz que aquilo que o Milei está a fazer na Argentina pode ser feito e ele gostaria de ter a oportunidade de fazer no Brasil, é disto que estamos a falar. É deste tipo de atuação que estamos a falar. O que quer dizer que as pessoas de classe média no Brasil, nem digo das mais pobres, se isso for implementado no Brasil, se acabarem com o SUS e se o sistema de saúde for todo ele privatizado, a saúde vai ser apenas para as pessoas das classes sociais mais altas. Nem a classe média terá direito mais à saúde, porque aquilo que ganham não vai ser suficiente para arcar com os custos de saúde sempre que tiver necessidade. Bom, espero que as pessoas tomem consciência disso e entendam de uma vez por todas que uma coisa é o que a direita diz e outra coisa é o que a direita faz. E a direita é extremamente perversa, porque elas nunca dizem o que faz. E quando elas dizem que o outro vai fazer qualquer coisa, ela diz sempre que vai fazer qualquer coisa de muito ruim. E essa coisa de muito ruim, pode ter certeza, é o que eles estão pensando fazer.
Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.